Procedimentos estéticos, um tema de muita relevância que tem nos acompanhado nas redes sociais e que precisamos falar, e hoje eu trouxe aqui para os nossos estúdios a enfermeira especialista em estética avançada, Amanda Figueroa, que vai falar conosco sobre esse tema e tantos casos que têm repercutido negativamente e também positivamente nas mídias, para que você tenha clareza e maiores informações sobre como começar a pensar na estética avançada para a sua vida. Esse é o tema do Saúde em Evidência de hoje. Muito bom dia, nós estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Evidência e que bom que você mais um sábado está aqui comigo, abrindo as portas da sua casa para receber informação sobre saúde, informação de qualidade. E hoje o tema está fantástico. Vamos falar sobre toda essa polêmica que vem aí nas redes sociais, na televisão, falando e nos chamando a atenção sobre procedimentos estéticos. O verão está às portas e, mais uma vez, a gente precisa estar alertando você sobre os riscos, mas também sobre os benefícios de procedimentos estéticos. Afinal de contas, todo mundo quer ficar mais belo. Nós estamos aqui nos estúdios com a autoridade no assunto, Amanda Figueroa, que é enfermeira especialista em estética, e ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que você, Amanda. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Veio de Caruaru para cá, para os nossos estúdios. Então, assim, a gente fica muito honrado em receber você aqui. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? Foi muito bom a gente, né, poder estar aqui e é um prazer. Então, doutora Amanda, eu quero começar falando sobre essa questão do crescimento, desse boom da busca pela beleza, da busca pelos procedimentos estéticos que tem aumentado no Brasil. Cada vez a procura é maior. Como é que você analisa esse crescimento? Boa pergunta, né? Bom, primeiramente queria mais uma vez agradecer pelo convite. Acho até extremamente importante a gente falar sobre isso. Hoje a gente, de fato, tem observado isso, né? Não só popularmente, a gente vê clínica de estética aí em todo lugar, mas a gente tem dados sobre isso, né? A gente teve, nos últimos anos, um crescimento de quase 400% na procura por procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, né? Hoje a gente faz muito mais procedimento estético não cirúrgico, o que já é muito bom, porque a gente consegue controlar bastante essa questão de óbito, de complicação, de intercorrência. Não que elas não existam, mas elas podem ser minimizadas. E esse crescimento, né, ele vem acontecendo principalmente, né, a partir, por incrível que pareça, né, da pandemia. A gente teve um desaquecimento, né, nesse mercado durante a pandemia, óbvio, mas depois ele voltou a reaquecer. E isso se deu muito por conta do acesso à informação e às redes sociais. Então, quando a gente passou a viver muito no online, a gente começou a ver muita coisa e a se comparar. E tem uma coisa no online que eu acho muito interessante, que é o filtro. Né? Então, desde que as pessoas começaram a usar filtro nas fotos, nas imagens, nas edições, elas começaram a criar uma outra forma de se ver. Uma pseudo-realidade, uma pseudo-realidade, né? E na imagem, né? Hoje é muito raro você reconhecer as pessoas. Tem até memes na internet, né? Falando que se você for desaparecer, se desaparecer, ninguém lhe acha. Porque as pessoas às vezes exageram. Mas aí isso traz um lado, obviamente, que a gente precisa ter preocupação, mas também traz um lado bom, que é dessa preocupação com o se cuidar, né? Porque, na verdade, a busca pela estética saudável deve ser nesse intuito, né? De você melhorar, de você conseguir melhorar aquilo que já é bom em você, de conseguir melhorar aquilo que te incomoda de fato, e não necessariamente você está procurando uma transformação, né? Então, a gente não precisa chegar nesse nível, porque aí a gente está sempre indo para esse lado do exagero, né? Da perda da essência, da perda da identidade, às vezes do autorreconhecimento. Então, isso pode trazer, inclusive, né, distúrbios de autoimagem, transtornos psicológicos. Né, é verdade. Ainda é uma área predominantemente feminina ou os homens já têm migrado também e buscado a estética? Tanto do ponto de vista profissional
quanto ainda da clientela ainda é muito mais, a busca ainda é feminina, mas isso está mudando. A gente tem um público masculino, sim, né, já aderindo à estética, principalmente aos procedimentos mais que retardam um pouco o envelhecimento. A toxina botulínica, né, o famoso Botox, por exemplo, é um queridinho assim, masculino. E profissionais também. Então, muitos homens, né, estão aí no mercado trabalhando com estética. O que é muito bom, porque a gente, né, tinha essa falsa impressão de que estética era coisa de menininha, né? Sim. Mas não é, tá? Então tem muito profissional e muito paciente também de sexo masculino buscando, né, essa ajuda aí para, né, melhorar a imagem. Todo mundo querendo ficar mais bonito. E quem não quer, né? Ficar mais bonito, ficar mais belo. Por que não? Por que não, né? Né? Doutora Amanda, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que você acredita que tem motivado? Qual é a real motivação das pessoas em se olhar no espelho e dizer, opa, eu vou procurar um procedimento estético, eu vou me submeter a um procedimento estético? Então, Catarina, o que eu tenho percebido, né, e o que a gente tem estudado muito é o fenômeno do envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa que preocupa muito a população, mas nós estamos, né, a gente está aumentando a nossa expectativa de vida, a gente está envelhecendo, tá morrendo mais tarde, a gente está envelhecendo de fato. E lidar com isso nem sempre é fácil, né? Então você vai perdendo substâncias que você produzia no seu corpo, que davam sustentação à sua face, né? Que deixavam você com um aspecto menos envelhecido e menos cansado. Então essa preocupação é, sem dúvida nenhuma, que primeiro, de fato, né, faz o paciente parar e olhar, opa, peraí, estou precisando mexer nisso aqui. E isso é saudável, isso que a gente chama de gerenciamento do envelhecimento, não é porque a gente vai envelhecer que a gente não pode envelhecer com qualidade, inclusive com qualidade visual, qualidade estética. Muita gente hoje tem utilizado rede social para tudo, inclusive para venda, para comércio, para trabalho, né? Para se comunicar. Sim. Então, isso também é uma coisa que tem levado muitas pessoas a procurar parecer melhor. Eu vou aparecer, eu estou com uma olheira, eu estou com uma marca, um lábio diminuído. Então, essa preocupação em gerenciar o processo de envelhecimento é muito saudável e muito pertinente. E é isso que quem faz estética com profissionalismo e com qualidade tem que estar sempre reforçando. Muitas vezes o paciente vem, por outro lado, né, com a perspectiva da influência. Eu vi que fulana de tal, influencer, né, postou que fez um procedimento assim, assado. E eu quero também. Às vezes o paciente vem com a foto, olha, eu quero essa boca, igual a de fulano. E aí você precisa dizer, olha, mas a estrutura anatômica, a face de fulano é diferente da sua. Não é tudo que fica bonito no outro que vai ficar bonito em você, que vai ficar harmônico em você. Então, um bom profissional, responsável e ético, ele tem que sempre chamar o paciente para essa discussão. O que é que te incomoda, de fato? Muitas vezes eu recebo paciente em consultório querendo fazer cirurgia, lipoaspiração de papada, né? Que é aquela aspiração cervical submentoniana. E aí, quando você vai olhar lateralmente o paciente, você analisa o perfil, você vê que o que é que falta nele, às vezes, é uma projeção de do mento. queixo. Então, ele não tem papada, mas ele tem uma projeção de queixo. Então, essa análise também e a melhor indicação vai fazer com que você tenha um resultado, muitas vezes, melhor, com um procedimento de menor custo, menos invasivo, né? E que vai trazer um resultado tão agradável quanto. Então, estabelecer essa confiança, né, com o paciente é muito importante. O paciente precisa, antes de mais nada, estar muito seguro quando ele vai escolher um local onde ele vai fazer um procedimento. Vai para consulta. Muitas vezes, paciente, o profissional cobra consulta, eu quero avaliação, que não pago. Muita gente não quer pagar a consulta. Mas aí você vai, ele avalia você. É de graça, ele avalia de qualquer jeito, diz que vai fazer qualquer procedimento e você topa. E até embute a consulta ali dentro do procedimento depois e você pensa que não está pagando. Porque a hora de trabalho de um profissional, ela precisa ser valorizada. Precisa, com certeza. Ele está ali para te receber, para ouvir tuas queixas, algumas queixas que nem existem. Quanto paciente a gente, ao invés de fazer tratamento estético, indica, antes de mais nada, na minha clínica, por exemplo, eu tenho uma equipe de suporte, psiquiatra, psicólogo, indica um tratamento para que as pessoas entendam que elas, às vezes, não têm aqueles problemas que elas estão dizendo que têm. Porque de forma irresponsável, eu vou estar submetendo um paciente a um tratamento, a uma intervenção, a um procedimento invasivo, às vezes até cirúrgico, sem necessidade. Né? Apenas porque o paciente acha que tem aquela indicação. Então, essa conversa, esse momento de diálogo, né, e alinhamento de expectativas, ele é muito importante. Às vezes, o meu procedimento ele tem um limite. Eu só posso entregar até aqui. Mas a expectativa do paciente é outra. Eu quero o nariz de fulano. Mas tem
algumas questões que eu não consigo resolver, por exemplo, com uma harmonização, uma rinomodelação, que é o uso de ácido hialurônico, o uso de, né, que é um preenchedor dérmico, o uso de fios de PDO. Então, isso me entrega um resultado até onde? É isso que o paciente quer? Porque se ele espera mais do que isso, eu preciso dizer para ele que ele precisa de uma cirurgia plástica. E fazer essa boa indicação, ter bons parceiros, para que a gente consiga sempre trabalhar nessa perspectiva de entregar o resultado mais próximo do que o paciente quer. Mas se eu não tenho essa condição, eu também preciso deixar isso claro e entender se o paciente quer até ali. Não, doutor, eu quero só dar uma melhoradinha mesmo, não quero cirurgia não. Muita gente tem corrido em cirurgia. Blefaroplastia, né? Então, aquelas cirurgias que têm um impacto maior. A rinoplastia, por exemplo, é uma cirurgia que os pacientes correm muito, né? Porque o resultado, muitas vezes, não é o esperado, né? Às vezes fica muito artificial, às vezes fica o nariz, né, muito marcado, às vezes o paciente fica muito diferente e isso causa aquele nariz de porquinho, né? Que a gente vê exato. muito. Quando a gente vê aquele nariz mais gordinho aqui, né, tem esse bulbo maior, ele precisa ser abordado cirurgicamente. Na rinomodelação eu consigo empinar o nariz, eu consigo afinar um pouco, eu consigo fazer com os fios de PDO um truque como a gente faz com maquiagem, por exemplo, um filtro, né? É melhorar a ponta do nariz, projetar a ponta. Posso associar isso com um pouquinho de toxina botulínica para diminuir a abertura, mas eu não consigo mexer e diminuir o que está aqui, o tecido que está na ponta. Então, isso só se faz cirurgicamente. Cartilagens, eu posso melhorar o alinhamento de dorso, mas eu não posso tirar a cartilagem, né? Como a gente faz cirurgicamente. Mas aí muitos pacientes, eles não querem. É um detalhe, é um refinamento. Então, aí a gente tira esse paciente de situação cirúrgica e faz um procedimento de menor risco, um procedimento, né, menos invasivo e que, obviamente, né, se executado de forma correta por um profissional qualificado e habilitado, vai te dar aí o resultado que você espera com o menor risco. Uma coisa que eu estava lembrando, ano passado, né, acho que foi no ano passado, 2023, eu estava de férias e entraram em contato comigo, não sei como conseguiram meu telefone, de uma clínica, inclusive daqui de Arco Verde, alguém que sabia que eu dava aula aqui, que eu trabalhava aqui, procurando uma enzima chamada hialuronidase, que é uma enzima que degrada esse preenchedor, o ácido hialurônico, porque ela tinha realizado um procedimento num paciente daqui e tinha dado uma intercorrência, uma complicação, o nariz estava com necrose, alguma coisa assim, muito grave, a intercorrência mais temida, por sinal. E ela estava desesperada atrás dessa enzima para poder reverter, poder aplicar e reverter. Aí é isso que eu me questiono, como que o profissional, ele faz um procedimento, ele tem o material de fazer o procedimento na clínica, mas ele não tem o suporte para reverter, ele não tem o material, que é inclusive 200 vezes mais barato, para poder reverter caso exista uma intercorrência ou uma insatisfação do cliente, né? Isso me preocupa bem sério. muito. Foi o que a gente assistiu agora com o óbito do rapaz de 27 anos que fez um peeling de fenol numa clínica realizada por uma dita inicialmente esteticista, que na verdade não era esteticista, né? A gente vai falar desse assunto, é bem polêmico, chamou Sim. muito a atenção de todos nós, mas eu preciso, num breve intervalo, você espera que a gente vai começar o próximo bloco exatamente de onde a gente parou. Eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE.
modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. E nós já estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e começar agradecendo a você pela sua audiência aqui todos os sábados conosco e agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. E como prometido, vamos começar esse bloco com esse assunto tão polêmico que foi a morte do rapaz pelo uso indiscriminado, pelo uso de forma errônea. Eu queria que você falasse sobre isso, Amanda, sobre esse caso específico que levou à morte do paciente. Perfeito. Bom, eu tenho algumas considerações importantes para fazer sobre isso. Uma delas que me preocupa inicialmente é exatamente o que eu vinha falando, sobre como esses profissionais que estão, né, no mercado, eles estão preparados para lidar não só com a execução do procedimento. Fazer o procedimento bem feito é importantíssimo, sem dúvida, né? Mas eles estão preparados para lidar com as intercorrências, com aquilo que pode acontecer. O que me chocou muito nesse caso, Catarina, não foi só a negligência em relação à preparação, né? Porque dito inicialmente que a profissional era um esteticista, de fato a gente viu que não era, que ela não tinha uma formação na área de saúde, depois eu até quero falar sobre isso, que é muito importante. Ela não tinha sequer concluído o curso, que era um curso online, né? Foi visto depois na plataforma da mentora, da professora que ministrou o curso, que ela não tinha concluído, ela entrou depois, fez um novo acesso, um novo login para concluir, para poder ter o certificado que ela não tinha. Mas o que me chocou de fato foi ela ter adaptado da forma como ela achou que deveria o procedimento, que na verdade deveria ter sido feito somente a aplicação do ácido, mas ela fez umas lesões, né, na pele com microagulhamento, com uma técnica de microagulhamento, que fez com que aquele ácido, né, fosse absorvido de forma mais agressiva, né, e acabou repercutindo naquela intercorrência, né, que muito provavelmente, né, pelo que a gente especulou, foi uma reação anafilática, onde ele deve ter ficado sem respirar por um edema de glote, e ela não tinha material de suporte. Ela faz uma pergunta, quando a gente viu a reportagem, né, vinculada na Rede Globo, a gente viu ela perguntando, ela dizendo que ela ia sair da sala porque o cheiro ia ficar forte, e ela deixou o paciente sozinho após realizar um procedimento invasivo. Depois disso, vendo o paciente passar mal, ela perguntou ao acompanhante, você quer que eu ligue para o resgate? Né? Essa pergunta é o contrário. O profissional é que deve estar apto para prestar o primeiro atendimento de socorro, e ele sim faz parte do protocolo, ele mesmo acionar o serviço de resgate, informar o que está acontecendo, pedir a ajuda adequada. Ela não tinha ali um material de ventilação, ela não sabia fazer compressões cardíacas, ela não soube verificar pulso, ela não soube verificar, né, absolutamente nada. Então, a negligência, ela aconteceu, né, de várias formas, e eu acredito que isso realmente, né, foi um caso que chamou muita atenção e que tem trazido muitas repercussões. A Anvisa proibiu a comercialização do fenol, vários profissionais estão proibidos, exceto médicos, né, de utilizarem o fenol, mesmo na sua forma atenuada, enfim. Né? Então, eu lamento muito que, né, tenha precisado alguém morrer e ter uma repercussão desse tamanho, né, para que medidas importantes, né, fossem adotadas. Isso é o caso que a gente sabe, tá? Esse é o caso de óbito que veio parar na mídia. Mas se a gente for investigar, a gente tem muitos outros. E acontece isso diariamente, frequentemente, né, com todas as categorias profissionais, tá? Então não adianta só também dizer, porque ela não tinha formação. Ela não tinha formação adequada. Ela tinha um curso de poucas horas, online, que ela sequer concluiu. Mas a gente tem profissionais em todas as categorias hoje, né, que estão habilitados para trabalhar com estética, que são muito bons, e tem
infelizmente, profissionais que estão aí no mercado pela proposta de trabalho, né? Seduzidos pela proposta de trabalho, sem compromisso, né? Sem compromisso, inclusive com formação. Então, é muito importante que a gente entenda que hoje tem profissionais que podem sim atuar com estética de forma regulamentada, estética avançada, e tem profissionais que só podem trabalhar com estética básica, que é o caso do esteticista, né? Que é um profissional que tem uma formação de nível médio. O curso de estética é um curso tecnólogo, tá? Então, uma formação de nível médio não é uma graduação, como até muitas faculdades vendem como graduação, mas não é. É um curso de poucas horas, né, de aproximadamente 3.000 horas. Então, é importante que essas pessoas estejam realizando procedimentos para os quais elas estão habilitadas, que são procedimentos não invasivos. Tá? Para procedimentos invasivos, aí a gente precisa ver o que é que o conselho de cada profissão, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, Vamos farmácia, aproveitar autoriza. para dizer a vocês de casa que eu só apresentei a Amanda como enfermeira especialista em estética avançada, mas a Amanda também é dentista. Sim. E aí, fale um pouquinho. Então, na época da pandemia, justamente, eu comecei, eu não cheguei a concluir, mas eu vou retornar, porque eu amo estudar, é minha vida, estudar. Mas eu não cheguei a concluir o curso de odonto, né? Mas eu tenho falta muito pouco também, mas eu tenho um apreço muito grande pela odontologia na área da estética, por eles entenderem, né, muito mais do que, de fato, a maioria dos profissionais que está na área, sobre face. Sim, né? Verdade. Essa polêmica que se gerou de início sobre os dentistas não poderem fazer alguns procedimentos puramente comercial, puramente de mercado, gente, a gente precisa trabalhar dentro das nossas competências, né? Então, o dentista, ele reconstrói faces, muitas vezes em acidentes, em cirurgia, faz cirurgias enormes e não tem habilidade para aplicar toxina botulínica? Claro que tem. Então, a gente precisa pensar para além disso, né? Da mesma forma em que a gente vê também médicos excelentes, mas que não são cirurgiões e estão fazendo procedimentos invasivos como se fossem, que não tem registro no conceito de cirurgia plástica. Então, a gente precisa olhar para além dessa discussão de mercado. Acho que a gente precisa olhar para uma discussão de qualificação profissional. Amanda, eu queria falar agora sobre um outro caso que Sim. também chamou muita atenção nas redes sociais, que foi o caso de Rafaela Justus, que teve uma transformação, né? Fez alguns procedimentos e teve aí o rosto dela transformado. Gostaria que você falasse sobre isso, porque aí não é só uma questão de estética. Pelo que eu li, é sobretudo uma questão de saúde, já que ela tem uma patologia, uma síndrome de nascença. Perfeito, exatamente. Por isso que eu volto a dizer, olha como é importante a gente ter essa visão clínica de vários profissionais. Porque o caso dela, de fato, ela tem uma alteração, uma malformação crâniofacial, né? A grande polêmica, na verdade, aconteceu porque ela, né, tinha 14 para 15 anos, Sim. quando ela submeteu ao procedimento. E a maior queixa, a maior crítica, né, da população foi essa. Uma criança, 14 anos, 15 anos, se submetendo a um procedimento estético. Gente, o critério idade para a maioria dos procedimentos estéticos, de fato, é importante, porque a gente está em formação, a gente muda. Né? Mas, nesse caso especificamente, em alguns casos onde, por exemplo, as crianças têm na escola, sofrem bullying, né, por ter, por exemplo, orelha de abano, né? A gente recebe um monte de apelido, nariz de porquinho. Quando essas coisas acontecem, e mais ainda, quando existe junto a isso, associado um problema funcional, essa cirurgia, esse procedimento, ele pode sim estar muito bem indicado. Por isso que é importante a gente pensar qual é a indicação clínica, para além disso, qual é a indicação estética. Então, o acompanhamento de um psiquiatra, de uma equipe de psicólogos, pode sim, né, favorecer, laudos inclusive, a decisão tanto da família quanto da equipe, que deve ter sempre essa ponderação e esse cuidado. No caso dela, ela fez 2 procedimentos, né, uma rinoplastia, né, e ela também fez uma cirurgia ortognática, muito bem conduzida por uma equipe de cirurgiões, dentistas maravilhosos, que fez com que ela tivesse realmente aquele resultado de transformação estética muito bom. Mas, para além disso, ela teve um ganho funcional também muito importante, com a alimentação, né, problemas de deglutição, com a fonação, problemas na fala, tá? Então, ela teve muito mais facilidade para começar a corrigir problemas que ela tinha de fala. Então, realmente foi uma cirurgia extremamente bem indicada. Foram 2 procedimentos, na verdade, muito bem indicados. Então, isso que a gente precisa analisar, né? Onde está a indicação, né? E quando é seguro fazer, independente da idade.
Quais são hoje, na clínica, os procedimentos mais procurados? Que a gente sabe que tem os mais. Quais Tem, são eles? tem sim. A toxina botulínica, o famoso Botox, é sem dúvida nenhuma assim, o carro-chefe de toda a clínica de estética. Isso, né, fez com que hoje a gente tem no Brasil hoje franquias só de toxina botulínica, né? Inclusive aqui tem, né? Aqui no Sertão, aqui em Arco Verde tem também franquias só de Botox, né? Vendem só Botox. Eles até têm outros procedimentos, mas o carro-chefe é o Botox, porque sem dúvida nenhuma é o procedimento mais procurado. É importante dizer que ele sozinho não dá conta de muita coisa, viu, gente? Ele só trabalha essas rugas de movimento e levemente ajuda a melhorar essa aparência de cansado que às vezes a gente tem. Essa semana eu recebi uma paciente muito engraçada no consultório. Ela disse assim: doutora, eu queria resolver um problema que me incomoda muito. Todo mundo me odeia. Certo. Como é todo mundo me odeia? Ela disse: por quê, doutora? Eu tenho essa ruga de brava aqui na face, muito Sim. marcada. Então, todas as pessoas, antes de me conhecerem, acham que eu sou insuportável. Isso está atrapalhando a minha vida Tá vendo social como é e está importante? atrapalhando a minha interação com os meus clientes. Para muito além da estética. Olha o que está por trás disso. E aí, quando a gente sentou, né, e foi discutir isso, a gente fez um protocolo com toxina e com fios para melhorar, porque realmente era uma ruga muito profunda e muito marcada, já de muitos anos. E a lógica é exatamente essa, né? É a gente raciocinar e pensar o que é que a gente vai entregar, qual o benefício que a gente vai Sim. trazer para além da imagem. Então, esse caso me deixou, assim, muito feliz de fazer, e eu já fiz outros, mas, assim, não com essa perspectiva, não com esse olhar, porque ninguém nunca tinha me trazido, tinha trazido o problema estético. Então, esse é um carro-chefe, sem dúvida, né? As rugas de expressão. Mas a gente tem também hoje a popularização de procedimentos, né, que a gente também está andando e está voltando atrás um pouco, que é o preenchimento, né? Durante muito tempo, tudo da vida da gente era preencher, ácido hialurônico, o preenchimento facial, né, para devolver o volume que a gente vai perdendo quando a gente vai Sim. envelhecendo, porque a gente vai perdendo ácido hialurônico, vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina. Só que nessa perspectiva, a gente foi muitas vezes exagerando. Muita gente foi perdendo a mão. Então, eu tenho hoje profissionais assim que eu, né, admiro no Brasil inteiro, com quem eu fiz formação há alguns anos, que hoje eu já não gosto mais do trabalho. Por quê? Porque pesam na mão, exageram. 20 ml de preenchimento, achando que é um pouquinho de nada. Dá 10 ml, foi só 10 ml, só 18 ml. Quando, na verdade, você pode fazer coisas incríveis com 4, com 5. Né? Melhorar e realçar pontos. Mas o mais importante disso, muitas vezes, é que esse paciente que vem procurando o exagero, mas a resposta imediata, é aquele paciente que não bebe água, que não se hidrata, que não usa protetor solar, que são cuidados que a gente precisa ter no dia a dia com a nossa Uma pele, vida inteira, que né? favorecem justamente a gente chegar aos 40 e aos 50 anos precisando de pequenos ajustes. Né? Então, eu nunca defendi, não defendo a estética que transforma. Eu defendo a estética que melhora a sua versão, que te entrega aquilo que você quer, que você tinha antes e não tem mais. Ah, mas o meu sulco na geniana é muito marcado, doutora. Eu queria preencher. Quando eu coloco muito preenchedor, principalmente quando ele é muito marcado, isso aqui vai pesando mais a face do paciente. Então, vai arriando o lábio, vai arriando esse terço inferior. Eu melhoro aqui e eu, né, crio um problema para cá. Quando eu trago o tecido de volta, reposiciono o tecido para o local, eu trago a sustentação da face e eu melhoro essa queixa do paciente sem precisar usar necessariamente preenchedor. Talvez só na covinha, no suquinho onde é mais proeminente, mas é aquela quantidade mínima, só para refinar. Ah, mas aí para isso já vem logo a pergunta. O novo modelo, né, o novo carro, né, de escolha das pessoas, o bioestimulador. A bioestimulação de colágeno ela é importantíssima, mais até do que o preenchimento, porque é justamente aquilo que a gente está perdendo. E quando a gente fala de bioestimular, a gente está falando de devolver para o teu organismo a capacidade de produzir algo que ele já produzia antes. Quando eu faço o bioestimulador de colágeno, não estou injetando colágeno, eu estou injetando uma substância que vai fazer com que as células, que são os fibroblastos, produtores de colágeno, voltem a produzir colágeno. Então, eu estou fazendo algo que é muito menos inofensivo, né? Muito mais prático. É claro que muitas vezes não é a escolha imediata do paciente, por quê? Porque vai demorar um tempo. Eu vou reativar umas células, elas vão demorar aí pelo menos 90 dias para começar a me trazer um resultado visível. Mas isso eu posso ir construindo aos poucos. Uma harmonização hoje, ela pode ser feita, e eu defendo que seja feita, de forma construída, em várias sessões, para que a gente vá esperando aquilo ali acomodar, né? Eu ia colocar em mim, particularmente, uns fios,
embaixo dessa região que craquela muito a maquiagem, a mulher reclama muito, né? Dos olhos. E eu não precisei fazer muita coisa, não precisei fazer quase nada ainda depois que eu coloquei o bioestimulador. Por quê? Porque isso já me deu um resultado. Então eu prefiro esperar esse resultado para ver como eu vou intervir num próximo momento com algo, ao invés de encher de ácido hialurônico e acabar pesando mais meu rosto. Então isso a gente precisa analisar, porque muitas vezes os carros-chefes são procedimentos básicos bons, se feitos de forma adequada, se feitos de forma associada, com as melhores indicações. Por isso a consulta ela é muito importante, gente. A gente se guiar por o que está postado, por o que tem de foto, por o que alguém disse, nunca é o ideal. Né? A gente não é igual, nenhum ser humano é igual, nem gêmeos idênticos são iguais, têm DNA diferente. Então a gente precisa respeitar essas particularidades, essas individualidades anatômicas. E respeitar isso é realmente chegar nesse alinhamento de escolha. Um outro procedimento que também está se popularizando muito para bioestimular colágeno, além do bioestimulador, é o fio de PDO. Uma linha de colágeno, né, que vai trazer um efeito imediato quando ele é um fio de tração, mas quando ele não é fio de tração, um fio liso, um fio, né, especulado, um fio não especulado, perdão, ele vai trazer, na verdade, somente produção de colágeno a longo prazo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, vai melhorar aquela aparência da pele. E isso é muito bom, porque a gente tem muita linha de expressão, muita marquinha que é vai adquirindo ao longo do tempo mesmo. Que não é essa expressão que a gente faz, né, que marca na hora, não é contratura muscular. E aí a gente precisa escolher o produto certo para cada região. E hoje também tem os lasers, né, que trazem aí uma resposta muito boa. Os ultrassons são tecnologias excelentes que as pessoas têm procurado muito. Eu vou pedir para a gente deixar esse assunto dos lasers para o próximo bloco, porque eu sei que vai render. Então eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Maravilha. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. E nós já estamos de volta, o intervalo foi bem rapidinho para você não perder nada. Agradecer mais uma vez a sua presença e também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Paramos falando de lasers e ultrassom.
Vamos continuar, porque eu sei que esse assunto, muita gente que está em casa, porque está um assunto bem em alta, Sim. muita gente que está em casa pode ter dúvidas e a hora de tirar essas dúvidas é agora. Maravilha. Ó, a gente precisa entender que um dos nossos maiores objetivos, né, ao gerenciar o envelhecimento, é devolver para o paciente a qualidade de pele. E essa qualidade de pele, ela não se devolve só externamente, ela se devolve também internamente. Então, eu preciso avançar nas camadas da pele. Porém, eu tenho formas de fazer isso. A tecnologia hoje, né, os lasers e os ultrassons microfocados, eles trazem essa possibilidade de atingir camadas mais profundas da pele, a derme mais profunda e até a hipoderme mesmo, sem eu precisar fazer nenhuma infusão de nada, sem eu precisar fazer nenhuma lesão, sem eu precisar fazer nenhuma infiltração de nenhuma substância. Então, essa tecnologia acaba seduzindo muito as pessoas que têm aquele famoso pavor de agulha, medo de Sim. agulha. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção. Nenhuma tecnologia, nenhum recurso sozinho vai te entregar o melhor resultado. Ele precisa estar bem indicado. Não é todo mundo que, eu quero fazer ultrassom microfocado, né? Que na moda, o primeiro e mais, né, o que lançou os primeiros, Ultraformer, e aí, comercialmente, muita gente só fala Ultraformer. Mas a gente tem vários outros ultrassons microfocados. E aí muita gente diz assim, eu quero fazer porque eu vi que fulana fez e ficou muito bom. Mas você tem a mesma indicação? Precisa ver isso. Qual é a profundidade? Qual é a queixa? Qual é a área que a gente vai tratar? É flacidez? É poro? Né? Muita gente reclama, eu tenho muito poro, cicatriz de acne, melasma, né? Que é super difícil de tratar, tem vários protocolos para tratar melasma. Melasma não se cura, né? Se melhora. E aí a gente tem que pensar na queixa, tem que pensar no investimento, porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer fazer algo, mas quando vai ver um tratamento que acaba saindo muito mais caro e ela não tem condição de pagar por isso, então a gente tem que alinhar tudo isso, né? O que é que o paciente quer, o que é que está indicado para ele E o e que o que é ele que ele pode? consegue fazer. Porque é um tratamento que muitas vezes, gente, a gente começa e não consegue concluir. Por uma questão de recurso, por uma questão de investimento mesmo, por uma questão de prioridade. Às vezes exigem sessões, né, para que seja concluído. E aí começar e não terminar, né, traz o resultado não é satisfatório, frustra e ainda traz um descrédito para a própria estética. Sim. Isso é importante, porque quantas vezes, né, quantos procedimentos, tecnologias, máquinas são lançadas a todo momento, e a gente que trabalha com isso, principalmente eu que sou pesquisadora, né, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, então eu tenho essa preocupação de buscar evidência científica. Isso aqui foi usado em quantas pessoas no mundo? Qual foi o resultado? Por que ele é melhor realmente do que esse outro? Ou isso é meramente comercial? Né? Então, quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente está entregando o melhor, mas a gente está entregando aquilo que tem resultado. Eu, particularmente, eu defendo muito isso, mas eu sei que isso não é uma prática comum. Né? As pessoas abrem os estabelecimentos, oferecem todo tipo de tratamento, muitas vezes aqueles que não têm comprovação científica, né? E depois elas caem no discreto. Então, eu não quero o paciente batendo na minha porta dizendo, doutor, eu quero meu dinheiro de volta porque isso aqui não funcionou. Né? O que eu não quero para mim, eu não entrego para o outro. Então, eu também não gostaria de investir num tratamento que não tem resultado, mesmo que ele fosse estético, né? É diferente do tratamento clínico, mas é quase a mesma coisa. Você está gastando, você está investindo seu tempo, seu dinheiro, você tem uma expectativa, eu queria que ficasse daquela forma. Por isso que alinhar expectativas é muito importante. Então, essa tecnologia, ela é muito bem-vinda nesse sentido, porque ela vai realmente ajudar nessa melhora da construção da pele, que é muitas vezes mais importante do que preencher, né, do que bioestimular de forma cirúrgica, né, evita um lifting facial, onde a gente tem uma cicatriz enorme, né, na região dos cabelos, né, do couro cabeludo. Então, isso muitas vezes pode sim ser complementar. Eu tratei recentemente um caso bem interessante de uma paciente que ela veio, inclusive ela mora fora do país, em Nova York. Ela veio para o Brasil ano passado para fazer uma cirurgia plástica. Ela fez uma cirurgia de esvaziamento dessa região do mento, ela tinha uma expectativa muito alta em relação ao alinhamento dela da região de platisma no pescoço, né, foi uma platismoplastia, só que ela tinha PMMA no rosto, polimetilmetacrilato, vou falar disso daqui a pouco. E aí, para a gente mexer nesse rosto, para mexer nessa face, a gente precisa ter muito mais cuidado, porque tem um produto ali que é permanente. E na cirurgia plástica dela, após o procedimento, né, ela usou um desses ultrassons microfocados que aquece a pele em uma temperatura muito alta, faz umas lesões dérmicas, e aí quando a pele, né, totalmente lesionada ali em micropontos,
vai se regenerar, ela se regenera retraindo. É isso que dá esse efeito lifting de sustentação, né? E aí, na cabeça dela estava tudo ok. Só que uma das contraindicações desse ultrassom é justamente ter esse tipo de material permanente no rosto. Uau. Quem tem não pode fazer. Mas foi feito por uma equipe médica e ela teve uma grande complicação, que foi, né, uma lesão aí da musculatura, um tracionamento da musculatura, que eu precisei reposicionar e retracionar com acupuntura e eletroestimulação e laser, para desinflamar aquela região onde o material estava migrando pelo aquecimento. Então, a gente precisa ter também esse cuidado, né? Eu, particularmente, acho que tanto a estética facial tem crescido muito, quanto a estética corporal também tem crescido muito. A gente tem muita tecnologia, mas qual é a importância de fazer boas associações? Né? As boas associações são sempre bem-vindas, mas a gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes eu associo algo que é incompatível com outra coisa, e aí traga um problema. Falando em boas associações, eu lembrei de um outro exemplo que chama muita atenção nas mídias sociais, que é o caso Gretchen. Aquilo ali é um exagero, e para além do exagero, onde é que vai parar? Eu fico me perguntando sobre o profissionalismo da equipe que está ali, porque não é uma pessoa comum, é um artista. Sim. E me fale um pouco daquele caso. Pois é, excelente lembrança. Exatamente foi isso que aconteceu, né? A Gretchen, ela começou a fazer procedimentos estéticos há bastante tempo, quando se utilizava de forma muito corriqueira esse tipo de preenchedor, tá, gente? Quando a gente fala de preenchimento dérmico, a gente tem dois tipos de preenchedores. O que é absorvível, né? O preenchedor que é o ácido hialurônico, que a gente usa com muito mais segurança, justamente por ele ser absorvível. E o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um preenchedor não absorvível, ou seja, ele vai ficar ali, colocou, só tira cirurgicamente, e às vezes nem cirurgicamente a gente não consegue, porque ele adere ali nas estruturas musculares, que foi o caso dessa paciente que eu falei. É o mesmo caso de Gretchen. Qual é o grande problema dela? Ela começou a fazer, ela tem muito PMMA no rosto, e como ele não pode ser removido, né, ou só cirurgicamente, fazer uma cirurgia facial para remover PMMA é muito complicado, muita gente não quer fazer, muitos médicos não querem fazer, ela pode ter o risco de ter muitas cicatrizes, né, piorar o que já não está legal. Então, ela precisou passar por novas intervenções com uma equipe de um cirurgião dentista também, Dr. Igor, muito competente, né, mas que tem esse trabalho, né, que tem que ter esse cuidado, né, de fazer uma grande avaliação. Aí hoje a gente tem à nossa disposição aí a ultrassom, né, a possibilidade da gente fazer o procedimento guiado por ultrassom, nesses casos, é super indicado, para que a gente possa visualizar esse material, né? Quando essa minha paciente chegou trazendo esse relato e essa queixa, eu descobri porque ela me disse que tinha um produto que ela tinha colocado nos lábios e que estava ali um preenchimento que ela fez nos lábios. Eu tinha percebido. Aí eu perguntei há quanto tempo. Aí ela disse há 15 anos. Eu falei, bom, se está lá há 15 anos, é um produto que não é PMMA. Aí eu perguntei para ela, você tem PMMA no rosto? Ela disse, tenho. Se você fez outra forma. Ela disse, fiz. E você não informou isso para a cirurgia, para a equipe? Não? Eu informei, eu tenho os exames, a gente fez os exames, eu mostrei, a gente mapeou. Mas fizeram. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, né? De ter o exame à mão, a gente tem a tomografia que mostra pra gente isso, a ultrassonografia também. E se a gente puder fazer o procedimento guiado por ultrassom, vendo onde está o produto, pra gente não fazer interação, isso é muito bom. Então, nesse caso dela, assim como muitas outras pessoas, né? O meu alerta vai justamente para isso, né? Para que a gente entenda que o que tá bom em mim hoje pode não estar bom em mim daqui a 15 anos. Verdade. Né? Aquela expressão, né, muito marcada da região de zigomático, aquela bochecha muito, né, marcada por preenchedor, pode ficar bonito hoje, mas daqui a 15 anos pode não ser mais moda. E aí a gente está misturando as coisas, a gente está misturando saúde com moda. Né? Esses modismos de boca grande agora é moda, boca grande não é mais moda. Nariz empinado agora é moda, agora não é mais. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Passamos por isso com o silicone, né? Que foi moda muitas décadas e agora está em alta tirar o silicone. Então, várias atrizes tiraram o silicone, fizeram mídia com isso. Muitas mulheres, houve um aumento no número de mulheres que procuraram o cirurgião plástico para retirar
o silicone. Então, assim, foi muito pertinente o que você falou, de não confundir, né? E a linha é muito tênue. Exato. Para não confundir o que é modismo, o que é moda, com o que é saúde, para que você não tenha futuramente uma complicação e um arrependimento, que é igual a tatuagem. Hoje é moda, você está emocionalmente desejando uma tatuagem e será que vai fazer sentido daqui a 10 anos? Exatamente. Tem um meme maravilhoso sobre isso na internet, de um rapaz que engordou muitos quilos, acho que 60 quilos, e ele tinha uma tatuagem Esticou. de uma lagartixa que virou um jacaré. Então a gente precisa pensar que tudo que é definitivo, a gente tem que trazer essa consciência da decisão, tá? Então o PMMA, a minha grande crítica, a Anvisa regulamenta o uso, por enquanto ainda assim, não sei até quando, mas o uso desse produto que é definitivo precisa de um bom senso muito grande na hora do próprio paciente, não é só do profissional não, tá? É principalmente do paciente. Eu vou me submeter a um procedimento que, se eu me arrepender, eu não tenho como desfazer. E o que me preocupa não é só o arrependimento, porque eu posso achar um jeito de fazer uma terapia e viver com a minha frustração. Mas e se eu tiver uma complicação, uma intercorrência? Como é que eu vou tirar aquilo ali que é permanente? Não dá. E isso, para mim, hoje é muito sério, né? Facial vai ter que haver sério. uma mutilação, né? Exatamente. Você perde estruturas, às vezes é preciso fazer enxerto. Então, assim, se facial me preocupa, corporal me preocupa muito mais, né? E aí eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, porque o PMMA hoje ele tem sido muito mais aceito, muito mais utilizado nas regiões corporais. O preenchimento de glúteo, a harmonização glútea com PMMA hoje é muito executada, né, por diversos profissionais no mercado, principalmente médicos, que são as pessoas que podem comercializar e utilizar, né, mas por só lei cirurgiões, né? Ou não? Então, deveria ser. Porém, a gente sabe que tem médicos que não têm nem especialidade, tem nem registro de especialidade nenhuma, só são médicos, né? Tem CRM, tem, né, registro no conselho, mas que fazem procedimentos invasivos, inclusive lipoaspiração em consultório. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente tem excelentes profissionais em todas as categorias, mas tem muito charlatão também. E a gente pode cair na mão de uma pessoa como essa, né, e acabar, né, tendo um desfecho aí meio trágico, que foi o que aconteceu com o rapaz do peeling de fenol, e que também, né, há alguns dias, não sei se todo mundo chegou a ver, mas também matou uma jovem que fez, né, uso desse preenchimento na região do glúteo. Um médico foi preso, né, o famoso Dr. Bumbum. Por sinal, hoje ele é cirurgião dentista, o senhor Rodolfo. Ele fez outra faculdade para poder voltar a exercer alguma profissão na área de saúde. Mas, enfim, o que ele fazia? Enxerto de produto em glúteos em domicílio. Atendimento em casa, né? E isso fez com que uma bancária, se não me engano, falecesse e tantas outras mulheres, né, tivessem intercorrências. Tem pacientes que relatam que até hoje têm problemas, dores, mulheres que perderam o casamento, né, que desestruturaram a vida familiar, a vida financeira, para pagar R$40 mil num procedimento que trouxe complicações. Tá? Então, eu chamo muito atenção para isso, porque eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade social quando a gente se posiciona, seja numa rede social, né, num canal de comunicação, numa TV e até no meio acadêmico mesmo, né, que é de onde eu venho. Sobre essa responsabilização, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta já. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional.
Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta agora para o último bloco deste programa Saúde em Evidência e, claro, já no próximo sábado, lembra que o nosso encontro é marcado às 10 horas da manhã. Agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Amanda, a gente vem falando muito e eu fiquei visualizando aqui como os seus pacientes devem chegar na clínica. Certamente eles chegam na clínica querendo uma solução, a mágica, que a mágica aconteça, e pergunta e precifica quanto é a mágica, né, para ver se eu posso pagar ou como eu vou pagar. Mas essa responsabilização do paciente entender que mesmo depois dos procedimentos, se não antes, se não fez antes o que era para fazer, a importância de beber água adequadamente para o peso corporal, de ter um hábito de uma rotina de cuidados com a pele, do uso de filtro solar, todo um histórico durante uma vida. E eu me lembrei disso porque a gente falando nesses casos importantes que tem chamado muito a nossa atenção nas redes sociais, o caso Xuxa, que talvez em uma única sessão, me parece que foi em uma única sessão ou em algumas pouquíssimas sessões, ela fez 70 procedimentos estéticos. Isso chama muita atenção. Fale um pouco disso, por favor. Se eu pudesse ter tido o privilégio de conhecer a Xuxa, que era meu sonho de infância, eu teria dito a ela, eu avisei. Xuxa é um ícone, né, de beleza nacional e internacional, né? Xuxa sempre foi linda e eu acho que ela se confiou nisso a vida inteira. Ela achou que ela ia morrer linda, né? Só que essa morrer linda tem um preço, viu, gente? Infelizmente, a gente vai ter que passar. Infelizmente, não, né? Felizmente, a gente vai ter que passar por esse processo de envelhecimento. E eu acho que a gente precisa tomar essa consciência cada vez maior, né? Então, nem tudo vai ficar igual. Muita coisa vai mudar. A gente sabe que é essência, classe, elegância, isso não muda. Mas, né, educação, isso não tem como. Mas beleza traz essa questão. Então, isso é o que eu falo do gerenciamento do envelhecimento, tá? Então, da gente ter hábitos de vida que corroborem para que esse envelhecimento ele seja mais tranquilo, né? A gente conversou no início, antes de a gente começar a gravar, você me falou sobre nunca ter realizado procedimentos estéticos, né? Assim, mas me falou também da sua rotina de cuidados com a pele, de home care, de hidratação, né? Da rigorosidade com que você faz isso Há muitos como hábito anos, há muitos anos. Então, isso faz com que, obviamente, você esteja cuidando daquilo que precisa ser cuidado. Então, o que eu normalmente digo é que a gente precisa sim ter uma postura e uma mudança de entendimento para que a gente consuma menos procedimentos, tá? Porque o mercado ele vai te empurrar com esse consumo exagerado de procedimentos, que muitas vezes não é consciente, que gera problemas de endividamento e por aí vai, né? O que eu acho que é importante é, de fato, a gente ter essa consciência, mas a gente entender qual é a nossa faixa etária. A mulher de 30 anos não é igual a de 40, que não é igual a de 50, que não é igual a de 60 e por aí vai. Tem necessidades diferentes. E pensar isso também é muito bom. Então, essa coisa da Xuxa ter feito 70 procedimentos de uma vez é o reflexo dela não ter entendido que muitos cuidados, né, que ela podia ter tido ao longo dos anos, pequenos procedimentos, poderiam ter sido feitos de forma gradativa, né, repondo aquilo que ela estava perdendo, melhorando o banco de colágeno, trazendo pouca alteração facial, que eu acho que era a grande preocupação dela, né, não mexer na estrutura dela, não se transformar, mas mantendo a qualidade de pele, mantendo a qualidade da estrutura, a sustentação da pele. Então, isso realmente, né, acabou chegando, a conta chegou, né? Então, assim, foram muitos anos sem fazer absolutamente nada, e ela se gabava muito de dizer isso, né, que não fazia nem botox. E aí, depois disso,
né, veio aí a conta agora. Muitos procedimentos, a necessidade realmente dela dar um hábito, porque ela se olhou no espelho e disse, eu não me reconheço mais. Aquela Xuxa lá de antigamente, que ela achou que ia, né, ser para sempre, não existe. Né? Não é a Barbie. Não é a mesma. Aspecto cadavérico, face, né? A gente perde estrutura óssea, a gente perde, né, estrutura óssea. Então, como é que a gente vai repor isso? Tá? Tem que achar estratégias ao longo do tempo. E essa construção, ela é muito importante para que a gente não acabe tendo que passar por isso. É por isso que eu sempre acho que o mais importante é a gente entender o processo de envelhecimento e trazer para ele reparos que são necessários para o dia a dia. Lá na clínica, por exemplo, nós temos uma nutricionista maravilhosa também, que trabalha com esse processo, especialista em saúde da mulher, que trabalha com esse processo, né, de suporte nutricional para a mulher 30 mais, 40 mais, 50 mais. Por quê? Porque a gente vai deixando, inclusive, de ter aquela produção de algumas substâncias, enzima, zinco. A gente tem um estudo que mostra que o efeito da toxina botulínica é zinco dependente. Então, eu preciso pensar que se aquela mulher tem uma deficiência de zinco, ela não vai ter um resultado tão bom quando ela usar o Botox. Então, eu preciso pensar se ela, de forma nutricional, ela pode suplementar isso, se eu preciso fazer uma suplementação. Precisa modular antes do procedimento. Do procedimento e durante a vida, porque o Botox a gente sabe que, né, o efeito são 4 meses e a gente precisa estar reaplicando, tá? E aí, obviamente, que a gente vai cair, né, sempre nessa lógica, né, de construir esse processo, de gerenciar esse processo de envelhecimento de forma mais inteligente, de forma mais racional, sem querer reparar ele do dia para a noite. Então, o recado foi dado e muito bem dado. Eu gosto quando a Amanda fala de construir o envelhecimento, do se preparar para ele, para que a gente envelheça, mas envelheça com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar. Eu estou encantada com o teu trabalho, com a tua responsabilidade. Gosto quando você se preocupa em nos alertar você que está em casa, sobre a grande oferta de procedimentos e que a gente precisa atentar para isso, porque é mercado, é um mercado. Gosto muito dessa ética com que você se posiciona e eu tenho certeza que você que está aí em casa também gostou muito, amou a nossa entrevista hoje com a Amanda e que você quer sim saber como encontrá-la. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. Esse é um momento, Amanda, que eu quero te agradecer pela tua presença, pela sua disponibilidade de se deslocar de outro município para cá. Apesar de você trabalhar aqui também, eu vou querer até que você fale sobre isso, mas muita gentileza sua, muito obrigada. As portas da TVLW e da TV Nova estarão sempre abertas para você, porque a gente gosta e preza por profissionalismo e por falar de saúde com uma forma muito segura, né? Segurança em saúde é o nosso pilar de sustentação aqui desse programa. Então, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter estado aqui conosco. Nossa, imagina, eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite. É uma honra, né, ter sido aí lembrada como um nome. Tudo que eu falei aqui, gente, de fato é o que eu, sabe, prezo na minha vida profissional, na minha carreira há 21 anos, né? As pessoas, às vezes, elas olham para mim, né, pela rede social e acham que tudo aconteceu hoje, ontem. Não, gente, isso é um processo de construção, de muita preparação, de muito tempo, né? Então, eu acho que essa é a minha responsabilidade enquanto profissional. Mas eu tenho um papel social, né? Você pediu para eu falar um pouco. Eu sou professora do curso de medicina aqui da Faculdade, né, de Medicina do Sertão e que prazer eu tenho, né, de saber que essa é uma instituição que se preocupa, né, em extrapolar os muros, em estar dando suporte e apoio a um programa que fala de saúde, né? São muitas ações que a Faculdade de Medicina do Sertão faz, né, fora da universidade. Eu acho que esse é o papel social, né, da instituição de ensino. Do professor também, né? O professor, como educador, ele tem realmente, né, esse papel que é de estar junto da população, né, de estar explicando para a população e esclarecendo realmente, né, o que às vezes a população não entende, o que está por trás, né, do consultório, da clínica, da prática e do exercício profissional. Acho isso muito válido. Quero desde já, né, parabenizar pela proposta. Dizer que, sim, eu resido atualmente na BR-232, né, porque eu moro em Caruaru, em tese,
porque hoje é uma forma mais fácil de me deslocar, porque eu tenho consultório lá, né? A minha clínica é lá. Eu faço alguns atendimentos também aqui em Arco Verde, quando eu estou aqui também trabalhando. E em Recife também, no Shopping Rio Mar, né? No Rio Mar Trade Center, na verdade. E tenho consultório lá também. E estou sempre, né, nessa perspectiva aí de trazer aquilo que eu acho que realmente, né, pode sim contribuir, né, essa fala que eu acho que pode sim contribuir para a gente mudar um pouco essa cultura, né, de querer o resultado rápido, de querer o imediatismo, de querer aquilo que é transformador, quando na verdade, né, a transformação e a mudança ela é muito mais interna do que externa. Não adianta, não tem o melhor procedimento que eu posso indicar e fazer, se você não tiver a consciência e o hábito de que aquilo é o que você quer para sua vida, não vai ficar, não vai funcionar. Todos os produtos, né, eles vão embora, a durabilidade vai embora. Mas eu vi uma entrevista essa semana de uma pessoa que me inspira muito nessas questões, que é Glória Kalil. Sim. Que ela fala muito sobre a importância de como você escolhe e se posiciona, né? Tanto como você quer ser, como você quer estar, né? Então, ela falou, chamou atenção para o adoecimento, inclusive, dos jovens, né? Porque a gente está criando nas crianças, tem kits de beleza sendo fabricados de skincare, não sei o quê, e ela estava chamando atenção para o risco disso. A gente precisa, tudo tem risco e tem benefício, mas a gente tem que trabalhar com uma cultura de entendimento, né, para que a gente, de fato, eduque as pessoas, para que elas entendam o que é necessário, de fato, fazer, né, até onde elas podem ir, o que realmente é seguro fazer. Então, acho que isso é muito válido. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar sobre isso, e não só falar sobre procedimentos, sobre estética, porque muita gente tem falado sobre isso, né? Mas para a gente falar de uma forma mais educativa, de uma forma mais, né, reflexiva, para que a gente entenda, né, o que é que de fato a gente precisa pensar quando a gente decide que a gente quer fazer algo, né, quer mudar algo, principalmente no rosto, né, que a gente vai estar toda hora... É o cartão de visita, cartão né? de visita, exatamente. Doutora Amanda, fique à vontade, por gentileza, para passar para os nossos telespectadores o seu Instagram, ou da clínica, o WhatsApp da clínica, como as pessoas lhe encontram, porque a nossa audiência é desde lá do Recife, Grande Recife, até Serra Talhada. Então, pega aí os seus pontos, né? Recife, Caruaru, Arco Verde, daqui a pouco está atendendo em Serra Talhada também. Eu tenho pacientes de Serra. Olha, tem pacientes de Serra, que coisa boa. Então, já passa os seus contatos para os meus telespectadores lhe encontrarem. Muito bom. Então, vou passar, tá? Eu tenho a minha rede social, né, profissional, doutora.amanda Figueroa, e tenho o Instagram também da clínica, que é o Longevi, né, de vida longa, realmente, longevi.caruaru. E aí lá vocês encontram, né, publicações sobre o meu trabalho, sobre o trabalho, né, dos meus parceiros, né, de profissionais que estão comigo, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, dentistas maravilhosos, né, que fazem trabalhos incríveis, né, os médicos também que estão lá na clínica, clínicos, infectologistas, enfim, a gente tem uma rede de apoio aí para que a gente tenha, né, um atendimento mais integral possível, para a gente, mais uma vez, né, otimizar e alinhar as expectativas que as pessoas que nos procuram têm. Certamente você se sentiu muito segura, com a doutora Amanda falando sobre os procedimentos que ela faz e também sobre onde ela está e com quem ela está. A gente sempre fala aqui no Saúde em Evidência da importância desse olhar multidisciplinar, né? Essa interação entre as diversas profissões que a saúde comporta, porque a gente sempre está prezando pela tua vida. E eu desejo do fundo do meu coração que você se olhe no espelho, que você se perceba como um ser humano muito especial, para que você não tome decisões erradas, não tome decisões permanentes debaixo de emoções temporárias. Então, antes de se submeter a qualquer que seja o procedimento estético, no rosto ou no corpo, lembre-se que você é único, que você tem valor, que você é lindo do jeito que você é maravilhosa, do jeitinho que Deus lhe fez, mas sim, claro, pode melhorar aqui, melhorar uma coisinha ali e envelhecer com qualidade e ter longevidade. Esse é o meu desejo para você e eu te encontro no próximo sábado, pontualmente às 10 horas.